Salmo 33. Vamos prestar atenção a essa leitura, que é uma ordem para razões para adorar a Deus. Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo seu sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Meus irmãos, o Salmo 33 é um hino de louvor que celebra a grandeza de Deus como Criador, como soberano, justo, misericordioso, encorajando os santos a depositarem nele a sua confiança e a expressarem sua alegria através do louvor. Na verdade, são incentivos que nós encontramos no Salmo para prestar culto a Deus, para adorar a Deus. Porém, a ignorância de quem Deus é tem sido um dos motivos do cristão abandonar e não valorizar o culto ao Senhor, seja ele público, como este culto, ou particular. Nós não conhecemos claramente a Deus, ou as informações que temos só estão na mente, mas não alcançou o coração. Quando não há essa harmonia entre o coração e a mente, então nós não temos muita disposição para adorar a Deus, seja em culto no lar, seja em culto público. Para então adquirir o conhecimento, para restaurar o conhecimento e para ampliar o conhecimento de Deus, necessitamos examinar as Escrituras. É ela que revela quem Deus é. Então, essa meditação diária, contínua na palavra de Deus, vai nos dar uma visão de quem Deus é e, sabendo assim, nós vamos ter muitos motivos
para adorar o Deus na beleza da sua santidade. Não devemos também esquecer que o desconhecimento ou o esquecimento das obras salvadoras e das obras da graça comum tem esfriado o nosso coração para adorar a Deus e nos feito fazê-lo de maneira displicente. O que é que Deus fez na sua vida? Será que você seria capaz de contar? O hino diz: conta muitas bênçãos, dize de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Mas a gente tem uma memória muito curta, esquece facilmente o que Deus tem feito. Então eu esqueço o que Deus tem feito na atualidade e me esqueço do que Deus já fez. E isso então não me incentiva, não me motiva a adorar ao Senhor. Porém, no livro de Deus, encontraremos essas obras da graça comum, da graça especial, de maneira abundante. Além disto, o ar, a água, as vestes, o alimento, a morada, os talentos, o trabalho, a família e outros demonstram o trabalho atual do Senhor, nos tornando indesculpáveis no relaxamento do serviço à adoração. O salmista via essa graça e dizia: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Então, eu preciso saber quem Ele é, eu preciso ver o que Ele está fazendo para ter esse ânimo para adorar a Deus. Então, este salmo nos reacende a vontade de adorar a Deus, nos revelando razões para este serviço. Nós vimos então, e eu não vou falar agora, o que cai bem ao crente é louvar a Deus. E a primeira razão foi dada na outra mensagem, que é louvar a Deus pela sua fidelidade. Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Agora, nesta noite, eu gostaria de falar outra razão para louvar a Deus. Louvai a Deus pelas obras de sua criação. Vamos ver o verso 6? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu preciso lembrar dessa grande verdade. A origem de tudo reside unicamente em nosso Deus. Nada tem existência fora dele. Foi pela palavra do seu poder que as coisas vieram a existir. Gênesis deixa muito claro, disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele falando e as coisas acontecendo. Foi pela palavra do seu poder que as coisas vieram a existir. A sua palavra é fiel, mas também poderosíssima. Versículo 6 diz: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o que ele falou, o exército deles, as estrelas, o sol, a lua. Essa mesma palavra que criou o primeiro universo vai criar o novo universo para que os santos vivam em perfeita paz e harmonia por toda a eternidade. Que João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. E ali Isaías diz o Senhor: eu crio novos céus e nova terra. Então, foi pela palavra que o Senhor determinou o papel de cada coisa criada. O sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Infelizmente, somente o homem e alguns anjos se rebelaram contra o Deus Todo-Poderoso.
Aos anjos infratores, Deus condenou a escuridão eterna. Então, com exceção do homem e alguns anjos, toda a criação continua fazendo aquilo para o qual Deus determinou. Porém, alguns anjos caíram e Deus então encerrou esses anjos em escuridão, em prisões eternas para o dia do juízo. O homem também foi condenado, mas Deus em Cristo está dando a oportunidade pela pregação do Evangelho a chance de se reconciliar com Deus. Lembra que o Senhor disse, tu és pó e ao pó voltará. Mas Jesus também disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então é através de Cristo nós podemos voltar. Os anjos que caíram não, mas os homens podem ainda voltar a Deus. Vamos então, irmãos, nos reconciliar com Deus. Esse é o objetivo maior, o homem ter comunhão, amizade com Deus, o Criador de todas as coisas. Se crermos, veremos a glória de Deus. Foi isso que o Senhor disse a Marta, né? Que possamos responder a esse chamado com um coração contrito e cheio de fé, buscando a reconciliação com o nosso Deus e vivendo na expectativa da manifestação da sua glória. Então é preciso ouvir o chamado de Deus. Ouvir e a vossa alma viverá. Deus pôs, irmãos, limites a todas as coisas criadas. Versículo 7 diz, olha, ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Então o mar tem seu limite, né? Deus colocou um limite para o mar. Toda a criação tem um papel definido por Deus. Elas se submetem incondicionalmente ao mandar divino. Porém, na proximidade do retorno de Cristo, a criação quebrará esta ordem por uma decisão divina que vem julgar os homens por causa de suas iniquidades. Quer dizer, as estrelas, o sol, por exemplo, continuam fazendo aquilo que Deus determinou. Mas quando Jesus estiver voltando, as estrelas do céu cairão, o sol não dará o seu brilho, a lua não vai brilhar. Por quê? Porque nos últimos tempos Deus vai autorizar a esses elementos, o exército dos céus, que deixem a sua posição por causa da iniquidade do homem, porque Deus vem julgar o homem. Mas no tempo presente, hoje, agora, somente nós, feitos à imagem de Deus, nos insurgimos contra os limites que Deus impôs a nós. Toda a criação está dentro da rota estabelecida por Deus. Quem é que saiu dessa rota? O homem. Nós todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Comemos do fruto que não deveríamos comer. Adoramos os deuses fruto da nossa imaginação. Ridicularizamos muitas vezes Deus e seus feitos. Deixamos de adorá-lo em busca dos nossos próprios interesses. Adulteramos, matamos, mentimos, cobiçamos, tudo para afrontar e desobedecer ao Senhor. Esse é um quadro que descreve a palavra de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Essas verdades deveriam nos levar a reconhecer a nossa profunda necessidade de arrependimento e de um coração transformado. A mensagem de João Batista é de Jesus: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, né? Precisamos, irmãos, mesmo como crentes, precisamos nos arrepender. A ordem divina é quebrada pela nossa desobediência e somente através da graça de Deus em Cristo podemos ser reconciliados com o Criador e começar a viver em conformidade com a sua palavra. Se Deus não tirar o coração de pedra, nos dar um coração de carne, não colocar o seu espírito, não escrever a lei, nós vamos continuar fugindo do caminho que Deus estabeleceu. Sabedores da grandeza e do poder de Deus através das coisas criadas,
Devemos respeitar e temer ao Senhor. Quem criou todas as coisas? O Senhor. Então, tema ao Senhor, versículo 8. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo. No contexto bíblico, o temor do Senhor é um misto de profundo respeito, admiração, reverência e reconhecimento de sua santidade e justiça. É um temor filial, como o respeito que um filho tem por um pai amoroso, mas também justo e poderoso. Assim como nós respeitamos os mais velhos, os nossos pais, deveríamos ter respeito muitíssimo por Deus, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus Criador. Quando tememos a Deus de verdade, nos submetemos à sua palavra revelada na Bíblia Sagrada. Sim, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Se de fato tememos o Senhor, nos afastaremos de tudo que Ele proíbe. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Quando existe respeito por Deus, andaremos no caminho ordenado por Ele. Se de fato tememos a Deus, cremos em suas ameaças e acreditamos em suas gloriosas promessas. Acreditamos que há um inferno para os desobedientes e há um céu para aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Em resumo, o temor do Senhor é a base para uma vida de fé autêntica. É a base para uma vida de fé autêntica e um relacionamento profundo com Deus. Ele nos leva à obediência, ao respeito e à confiança em suas promessas, moldando o nosso caráter e direcionando os nossos passos. Então, a gente percebe quando o homem teme a Deus. O homem que teme a Deus faz o que Deus deseja, o que está revelado na palavra do Senhor. Em quarto lugar, que é na sequência da mensagem, né? Louvai a Deus pelo seu governo sobre as nações. Versículo 10 a 12. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos do povo. Os conselhos do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Continua outro salmo: o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor está governando o município, está governando o estado, está governando a nação. O Senhor reina. O governo da terra, irmãos, pertence somente a Deus. O Senhor disse a Pilatos: nenhum poder teria se do alto não lhe fosse concedido. As autoridades das nações são constituídas pelo Senhor como mordomos e devem administrar com justiça, porque toda autoridade vem de Deus e não há autoridade que não tenha sido levantada pelo Senhor. Eles são chamados para este fim e devem exercer esse ministério de maneira que agrade a Deus. Isso implica que o seu poder e autoridade são delegados e que eles têm a responsabilidade de administrar com justiça, seguindo os princípios de Deus. Sua função, a função dessas autoridades, é servir ao bem comum e refletir a justiça de Deus em seu governo. Cabe a toda pessoa que tem liderança em casa, na igreja, no estado, fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Os líderes humanos podem tomar decisões, mas se não estiverem de acordo com os decretos de Deus para aquela nação, para aquele estado, para aquele município, Deus, Ele deixará de ter sucesso. Versículo 10 aí diz: olha, o Senhor
frustra os planos das nações e anulam os intentos dos povos. Então, eles planejam, mas se não tiver de acordo com o que Deus decretou, não vai andar, não vai prosperar. Deus, como soberano da terra, levantou, por exemplo, os assírios para destruir o reino do norte e ordenou a Nabucodonosor que esmagasse o reino do sul. Quem mandou isso acontecer? Quem que ordenou que isso acontecesse? Deus, porque é o governador. Deus também não permitiu que o povo que retornou do cativeiro babilônico tivesse sucesso em seus empreendimentos, por não priorizarem a reconstrução do seu templo. Ageu fala sobre isso, né? Eles trabalhavam e não tinham sucesso porque eles abandonaram a casa do Senhor. Deus reina soberanamente sobre as nações. Na economia divina, ele concede até ao homem perverso de reinar. Talvez você pergunte, pô, Senhor, mas aquele homem não é tão perverso assim? Mas Deus colocou ele no poder. É interessante, tem esse episódio no Antigo Testamento, quando Eliseu está com aquela crise de morrer, aí o Senhor disse, não, vá, chame Eliseu para ocupar o seu lugar, vá, unja Azael para ser rei da Síria. Esse Azael, quando aí já Eliseu encontrou com ele, porque o rei da Síria estava enfermo e mandou perguntar ao profeta Eliseu se ele ia ficar curado da doença. Aí o profeta disse, olha, Deus me disse que ele vai ficar curado, mas ele vai morrer. Aí em seguida, Eliseu, olhando para Azael, disse, ele chorou, ele ficou olhando para Azael, de repente ele chorou. E o homem perguntou, por que o senhor está chorando? Porque eu estou vendo o mal que você vai fazer ao povo de Israel. Porque Deus me disse que você vai reinar. E que você reinando, você vai fazer isso aqui. Poxa, Deus mandou ungí-lo. Porque nosso Deus governa. Isso não significa que Deus aprove suas ações, mas que Ele pode usar essas situações dentro do seu plano maior, seja para juízo, para provocação ou para outros propósitos divinos que nem sempre compreendemos completamente. Não sabemos porque muitas vezes Deus coloca o homem perverso para reinar. E o uso insensato e abusivo do poder por parte do homem perverso vai levá-lo a sofrer o castigo de Deus pela sua má administração. Judas recebeu o poder de ser apóstolo, mas para onde ele foi no fim? Para o inferno, porque não usou devidamente o poder que Deus havia lhe conferido. Como em alguns países o povo tem autoridade de eleger suas lideranças, ele será o único culpado das desgraças que o mau agente público trouxer à nação. Então o povo não pode se queixar do governo que tem, porque nós é que colocamos eles no poder. Sim, quando eu digo nós, não independente de que você votou, porque a maioria votou num determinado cidadão e eles estão no poder do município, do estado e da federação. Então, quem botou lá, em tese, fomos nós, porque Deus nos deu essa autoridade através do voto. Então, se alguém tem de se culpar, culpe-se a si mesmo por ter votado errado, né? Por isso, necessitamos ser mais responsáveis nas escolhas de nossos representantes ao poder municipal, estadual e federal. Você veja que roubaram aí os velhos, os aposentados, as autoridades não fazem absolutamente nada, nem comentam, não estão querendo botar a gente na cara. Até agora, ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Mais de 90 bilhões foram roubados e ninguém ainda foi preso. É uma brincadeira. E estão brigando lá se instala uma CPI ou não.
Imagine um negócio desse. Os projetos elaborados das nações ou dos indivíduos não dependem deles para ter sucesso, mas se planejarem de acordo com a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada, não ficarão frustrados. Porque diz aí o versículo: o conselho do Senhor dura para sempre, os planos do seu coração por todas as gerações. A soberania de Deus se estende sobre todas as coisas e seus propósitos prevalecem. Agindo Deus, quem impedirá? Confiar apenas em nossa própria sabedoria e força pode levar à frustração quando nossos planos se chocarem com a vontade divina. A vontade do Senhor não caduca, é sempre atual para cada nova geração. Os princípios e os propósitos de Deus permanecem firmes ao longo do tempo, oferecendo um guia seguro para todas as épocas e para cada indivíduo, né? Então Deus já nos mostrou em sua palavra o caminho excelente. Vamos planejar nossa vida de acordo com a palavra de Deus e nós teremos sucesso. Infelizmente, as nações escolheram os deuses criados pela imaginação humana. Experimentam muitas frustrações, apesar do sucesso aparente. Você vê que elas prosperam, mas há muito conflito interno. Isso porque a realização verdadeira consiste na comunhão com Deus e não na prosperidade material. Ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O povo de Israel experimentou a verdadeira realização enquanto tinha comunhão com o Senhor. Conseguiu viver no deserto 40 anos sem nenhuma estrutura e nunca morreu de fome, nem a roupa envelheceu, nem um sapato estragou, porque Deus estava no comando da vida deles. Mas todas as vezes que ele, Israel, rasgava a amizade com Deus através do pecado, sua vida era vazia, experimentava muitas dores. Talvez seja essa a nossa condição. Podemos ter o básico ou mesmo o excedente, mas o prazer real não está presente. Somente tendo ou restaurando a amizade com Deus podemos ser felizes. Precisamos de comunhão com Deus, precisamos andar com Deus. Eu concluo, meus irmãos. Para podermos adorar a Deus, precisamos ser servos de Deus. Não é qualquer pessoa que pode adorar a Deus. Tem que ter passado pela nova vida. Temos de ter passado pela purificação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Sem esse lavar regenerador e transformador do Espírito Santo, não há possibilidade do homem estar na presença de Deus, cultuando a Ele, orando e cantando louvores. Sem um novo nascimento, a adoração não é aceita. É como Caim. Apesar de haver cânticos, orações e ofertas, é só ler o capítulo 1 de Isaías. O povo estava orando, cantando, e o Senhor disse: manda fechar a igreja, que eu não quero, não gosto desse povo. Esse povo está na iniquidade. Necessitamos, irmãos, confiar somente em Cristo para sermos salvos e nos tornarmos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Deus é fiel. Quem confessa o pecado, Ele perdoa. Se abandonarmos o pecado, Ele se aproxima de nós. Se o deixarmos, Ele nos deixará. Se cremos em Cristo, seremos salvos. Estamos sendo salvos e vamos ser salvos na vinda gloriosa do Senhor Jesus. Se não darmos crédito ao seu evangelho, estamos perdidos, continuamos perdidos e vamos nos perder. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Foi Deus quem nos criou. Só Ele sabe o que pode nos tornar verdadeiramente felizes. Sem Ele, nossa vida será vazia. Se não estamos vivendo dentro da vontade dEle, não teremos paz.
Longe dele, estamos lentamente morrendo e nunca mais poderemos ter a sua presença conosco. Mas se abandonarmos esta insensatez, a vida com Deus, a vida de Deus e a vida na presença de Deus se tornará uma realidade para cada um de nós. Aquele que governa o universo deseja tomar as rédeas da nossa vida, mas é necessário que deixemos ser conduzidos pelo Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Obedecer sua palavra nas Escrituras Sagradas demonstra nossa total submissão ao governo de Deus sobre nós. Por isso, entreguemos nosso caminho ao Senhor e ele vai agir na nossa vida. Amém. Fiquemos de pé. É Júlia que está aqui e a outra, né? Rosana. Vamos orar por Júlia e Rosana. Senhor Deus, queremos agradecer por Júlia e Rosana que o Senhor trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. O Senhor conhece o coração delas, conhece as lutas que elas estão passando, as dificuldades. Oh Deus, que o Senhor socorra em nome de Jesus. Que o Senhor lhes dê entendimento da palavra, do Evangelho, que elas continuem ou creiam no Evangelho para a glória e honra do Teu nome. Que o Senhor as livre de toda má obra e abençoe também a saúde delas no nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nos leve para os nossos lares em paz. Mas pedimos que o Senhor se lembre da Tua filha Cecília, ali naquele hospital. Oh Deus, socorre a Tua filha, Pai. O Senhor é o Salvador, só o Senhor pode salvar a Tua filha. Salva a Tua filha, ó Deus, em nome de Jesus. Opera um milagre ali na vida dela, para o louvor da Sua glória, Senhor. Glorifique o Teu nome, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nos leva para os nossos lares. No nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembrando, tragam muitas panelas cheias, não vazias, cheias. Não tem importância, sem glúten, mas tragam.